Bom, pessoal, na nossa última aula, a gente começou a ver um pouco sobre o conceito de cultura. Como eu falei para vocês, é um dos conceitos mais complexos que a sociologia tem. Talvez se a gente fosse enumerar os conceitos mais difíceis de vocês aprenderem ao longo dos estudos, a gente poderia dizer que cultura, linguagem, arte são os conceitos mais complexos de a gente conseguir definir, de certo modo. Então, na primeira aula, o que eu tentei fazer com vocês foi apresentar a origem do conceito de cultura ligada à ideia de cultivo, né? Então tá lá, cultura é um dos termos difíceis de se definir e a cultura pode nos aproximar, nos afastar. E falei para vocês de um termo chamado paradoxo cultural. O paradoxo cultural é a ideia de que quando a cultura surgiu, o termo cultura surgiu, ela surge ligada ao cultivo da terra, né? Então, uma pessoa culta é aquela que cultiva a terra. Agora, ao longo do tempo, esse conceito de cultura vai mudando. E aquela pessoa considerada culta não é mais o sujeito que cultiva a terra, mas sim aquele sujeito que pode cultivar a própria mente. Ou seja, eu não gasto tempo da minha vida cultivando e arando a terra, e justamente por não precisar gastar esse tempo, eu posso cultivar a minha mente. Então tem um afastamento entre o conceito de cultura e o conceito de natureza. Portanto, é uma boa ideia, nessa época, tentar compreender a cultura através do seu oposto, que é a natureza. Então, sempre que nós tentamos, de algum modo, compreender o conceito de cultura, é interessante que nós o opusemos à ideia de natureza. E, ao mesmo tempo, quando nós tentamos entender a natureza humana, é importante e interessante que nós tentamos opô-la à ideia de cultura. Bom, quem definiu essa ideia de cultivo da mente foi o Francis Bacon, e a cultura deixa de ser, então, uma atividade para se tornar uma entidade, né? Então, enquanto a cultura era uma atividade laboral lá no século XIII, no século XII, a cultura vai se tornar uma entidade cultural, ou seja, passa a se tornar uma ideia, né, um pensamento, um ente de razão, né? O paradoxo cultural, falei para vocês, né? E aí a gente chega na ideia de a natureza nos aproximar ou nos diferenciar, né? De certo modo, a gente pode dizer que a natureza, num primeiro momento, nos afastava, porque, afinal de contas, a natureza ela nos faz diferentes. O meu óculos, por exemplo, né, o meu olho, por exemplo, indica que a minha capacidade de enxergar é muito diferente da capacidade de enxergar de vocês. Assim como a minha capacidade de manter energia, ou seja, de engordar, é muito maior do que a da maioria. Então, naturalmente, somos diferentes. A cor da nossa pele é diferente, a cor dos nossos olhos é diferente. Então, a natureza nos diferencia. Se a cultura é o oposto da natureza, é importante lembrar, então, que a cultura, perdão, vai, portanto, nos aproximar. Como que ela nos aproxima? Bom, se o que me diferencia das outras pessoas é a minha capacidade de enxergar, porque eu enxergo muito pior do que as outras pessoas, a cultura vai me permitir enxergar tão bem quanto elas, me fornecendo um óculos, por exemplo. A nossa capacidade natural de resistir a doenças pode ser diferente. Alguns de nós somos mais resistentes a determinadas doenças e outros menos resistentes ou mais susceptíveis a adquirir aquela doença. E através das vacinas, por exemplo, ou dos remédios, esses elementos culturais permitem que nós tenhamos a mesma capacidade de resistir a essas doenças. Ou seja, a cultura nos aproxima. Até que em um dado momento, a gente chega num ponto onde o Kant vai dizer sobre uma oposição entre cultura e natureza, e quando o Kant está falando, ele vai falar de natureza como instinto. E a cultura vai estar aproximada da ideia de razão. Então, a nossa cultura é a nossa capacidade de utilizar a razão. Cultivamos a mente, portanto, a nossa mente é aquilo que nos diferencia dos animais, a nossa capacidade de utilizar a razão.
portanto, de compreender o mundo à nossa volta. A natureza, como instinto para o Kant, é, portanto, aquilo que nos iguala. Então, percebam, nós começamos com uma ideia de natureza como oposta à cultura, e aí a ideia de que a natureza nos diferencia enquanto a cultura nos aproxima. E aí depois a gente vai chegar na ideia do Kant de que o instinto é algo natural e é algo que iguala os seres humanos. Porque, afinal de contas, todos os seres humanos desejam, de certo modo, os mesmos objetos, a sobrevivência, a reprodução, né, e a proteção. Eles desejam esses mesmos objetos porque isso é instintivo de todos os animais. Todos os animais, toda a natureza deseja esses mesmos objetos. O instinto, como sinônimo de desejo humano, de manifestação de desejo humano, é, portanto, uma manifestação natural. É como se eu tivesse uma espécie de força motriz do desejo. A base do desejo é natural, na visão kantiana. Ora, o Kant opõe, portanto, essa ideia de natureza a uma ideia de cultura. Cultura como a nossa capacidade de utilizar a razão. Sendo assim, cada um de nós utiliza a razão diferente. Então, por exemplo, eu escolho ao longo da minha vida me utilizar da razão para me tornar uma pessoa que conhece mais e pensa melhor sobre o tempo, sobre o passado, sobre o presente e o futuro. De certo modo, escolho ser um historiador, aquele sujeito que lida com as relações do homem com o tempo. Bom, ao mesmo tempo, existem outras pessoas que escolhem utilizar a razão com outros fins, como, por exemplo, a medicina. Portanto, a minha capacidade de usar a razão é semelhante à capacidade de usar a razão de outras pessoas. Porém, eu escolhi trilhar um determinado caminho dentro do conhecimento racional que é bastante diferente de outras profissões. Sendo assim, por mais que eu tenha também capacidade de usar a razão semelhante à de outro ser humano, cada um de nós escolhe os caminhos mais diversos possíveis para utilizar essa razão. Então, a utilização da razão nos diferencia. Não só porque escolhemos caminhos diferentes, mas também porque temos diferentes capacidades de utilizar a razão. É só se olhar, por exemplo, a capacidade cognitiva de determinadas pessoas. Você olha para um sujeito e diz, bom, aquele sujeito não tem muita capacidade cognitiva para compreender matemática. E outro sujeito não tem uma capacidade cognitiva muito voltada para a área de humanas ou biológicas. Resultado, essa cultura, essa cultura, na forma do seu uso da razão, ela vai nos diferenciando ao longo da nossa vida. Nós temos mais afinidade com determinadas áreas e menos afinidade com determinadas outras áreas. Nessa época do Kant, foi quando foi criado a ideia de um ensino universal que dotasse o cidadão, portanto, posterior à Revolução Francesa, dotasse o cidadão de capacidade crítica suficiente para poder escolher ou intervir no próprio governo. Significa, portanto, que é necessário que haja uma base curricular, a ideia de um currículo mínimo, que o cidadão fosse dotado ao longo da vida para conseguir escolher o seu governante. Esse é um elemento bastante relevante da noção de cultura dessa época, portanto, final do século XVIII, princípio do século XIX. A ideia de que essa cultura vai, portanto, criar esse panorama geral. Então, percebam, no momento do Kant, a cultura nos diferenciou, mas em um dado momento, e isso é bem relevante, a ideia de uma cultura pedagógica, de uma cultura coletiva, nos aproxima novamente. Esse é o ponto da aula de hoje. Eu falei para vocês, no começo das aulas sobre cultura, que cultura ela vai sempre estar num jogo de opostos. Ela nunca vai estar muito fechada. Ela sempre vai ser
em um dado momento uma coisa, em um outro momento outra, dependendo da forma como você interpreta aqueles objetos. Eu lembro que eu já dei uma prova para uma turma minha, onde eu coloquei a mesma pergunta 7 vezes, que era se a cultura nos aproxima ou nos afasta, e dependendo dos exemplos que eu dava, as respostas eram completamente diferentes. Portanto, vejam, se a cultura nos diferencia, porque nos dota de capacidades distintas de enfrentar os problemas cotidianos, em um segundo momento, depois da Revolução Francesa, com a formação dos Estados nacionais, o Estado vai capturar a noção de cultura, vai abraçar a noção de cultura, mudando a ideia de uma cultura racional para uma cultura civilizatória. Esse é o ponto que eu quero trabalhar com vocês na aula de hoje, a ligação entre cultura e estados nacionais modernos e as consequências dessa ligação. Bom, se então cultura era a utilização da razão, a capacidade de pensar por si mesmo nas ideias do Kant. Se vocês pegarem lá na resposta à pergunta que é esclarecimento, aquele textinho que eu falo para vocês lerem sempre, que é um texto de 8 páginas, não é para vocês ficarem com medo do texto, e é super simples o texto de ler, principalmente se comparar com as outras obras do Kant, né? Vocês vão ver a noção de menoridade e maioridade. A menoridade é quando o sujeito não consegue pensar por si próprio, precisa de um intermediador entre o conhecimento e a relação do mundo, né? Entre o uso da razão daquele sujeito e o conhecimento de mundo. E a maioridade é quando o sujeito consegue pensar por si próprio. Portanto, já passou por um estágio educacional onde ele consegue compreender o mundo através da sua própria visão. Portanto, o indivíduo, no pensamento kantiano, adquire autonomia em relação aos demais. Não é esse modelo que vai ser implementado a partir da ideia de um Estado nacional. A ideia de um Estado nacional com base civilizatória significa que o meu modelo estatal é melhor do que os modelos que estão fora do meu Estado. Num texto chamado Comunidades Imaginadas, do Benedict Anderson, ele vai falar para a gente que nenhuma comunidade se imagina isolada. Nenhuma comunidade se imagina só. Sendo assim, é muito relevante a gente pensar como que essas comunidades funcionam. Nós sempre imaginamos a nossa própria comunidade, ou definimos a nossa própria comunidade a partir da oposição em relação às demais comunidades. Portanto, eu só posso ser brasileiro se o mundo todo não for brasileiro. Eu só posso ser brasileiro se, além de brasileiro, existirem argentinos, chilenos, estadunidenses, europeus e por aí vai, né? Eu só posso me definir enquanto comunidade a partir do momento da existência de outras comunidades ao meu redor. E cada uma dessas comunidades vai tentar fazer o que é melhor para si. De certo modo, ela vai observar os modelos existentes ou criar o próprio modelo e tentar prová-lo superior ao modelo das outras comunidades. Esse é um exercício civilizatório. A ideia de que a minha comunidade é civilizada, todas as outras comunidades deveriam seguir o meu padrão. Óbvio que isso leva a conflitos. Nós vamos ver um pouco sobre esses conflitos daqui para frente. Porém, é bem interessante a gente ter em mente essa ideia de uma coletividade. De certo modo, podemos dizer que nos estados nacionais modernos, o Estado capturou a cultura. O Estado tomou para si a autoridade sobre a cultura, né? Então, o Estado encarna a cultura. O Estado é a própria cultura. Portanto, qual é a minha cultura? A minha cultura é brasileira. Não, mas espera aí. A cultura não era individual? A cultura não era diferente para cada sujeito, porque cada um deles desenvolve a razão de uma determinada forma, como propôs o Kant lá na resposta à pergunta que é esclarecimento? Mas agora nós temos uma cultura civilizatória. E a civilização nos iguala. E a igualdade, na visão civilizatória, é o que nos protege. Nos protege porque nos permite saber o que o outro vai fazer. Ora, se eu vivo aqui na cidade de Oliveira, e aí
eu imagino que todos aqui sejam civilizados. Isso possa ser questionado. Mas eu imagino que todos aqui sejam civilizados. De certo modo, sem precisar de um acordo prévio, eu sei como aquele sujeito vai agir. Eu entendo como é a cabeça daquele cara ou daquela mulher. Eu entendo como ele vai agir, como ele pensa. Portanto, isso me permite sair à rua e ter conversas com essas pessoas, mesmo que eu não as conheça, mas a gente compartilha certo modelo civilizatório. É claro que eu estou dando um exemplo micro da cidade de Oliveira, mas eu poderia dizer sobre o Brasil, a forma de se comportar do brasileiro. E por mais que eu vá em alguma comunidade um pouco mais afastada das regiões mais urbanas do Brasil, é muito provável que eu não veja nenhuma dessas comunidades escarrando no canto da mesa quando termina de comer, ou arrotando na mesa. Eu lembro que uma vez eu trabalhei para um sujeito em Mariana, e ele era neozelandês, né? Ele era lá da Nova Zelândia. Aí foi bem interessante porque ele falou para a gente assim, a gente terminou o trabalho para ele e tal. Ele falou, não, agora eu vou oferecer um jantar para vocês. A gente ficou super empolgado com a ideia de que a gente ia comer comida neozelandesa. E aí, não, na verdade, ele não ia cozinhar para a gente, né? Porque brasileiro, na cabeça dele, vou oferecer um jantar, eu vou cozinhar para vocês. Ele só ia pagar o jantar no restaurante da cidade. E tá, vamos lá no restaurante, vamos comer e tal. A primeira coisa estranha é que ele pediu uma pizza só para ele, né? E brasileiro divide pizza. Você pede uma pizza gigante e aí você divide para 4, 5 pessoas. Assim como você pede refrigerante ou cerveja e enche o copo de todo mundo e depois a gente racha aquela bebida. Ele não, ele pediu a pizza dele e cada um de nós ia pedir a nossa pizza. Era uma pizza menor, mas cada um de nós ia pedir a nossa pizza. Porque na visão dele não tinha essa ideia de separação. Ao mesmo tempo, não tinha a ideia de que você poderia pegar uma cerveja de 600 ml e dividir com outra pessoa. Ele achava aquilo quase nojento. Entretanto, no meio do jantar, ele começou a rotar no jantar. Sem a menor cerimônia, rotar alto, assim, né? E esse é um tipo de cultura que a gente não compartilha. Eu não sei se ele estava fazendo isso de zoeira, porque eu não conheço a cultura neozelandesa. Mas, de fato, esse comportamento avesso ao nosso comportamento corriqueiro é algo que nós poderíamos imaginar como incivilizado. Porque nós não tínhamos a capacidade de prever qual seria a atitude daquele sujeito. Ora, em grande medida, ele nos surpreende ao fazer aquelas atitudes, né? Ao ter aquelas ações. A civilização nos protege quanto à ideia de mudanças, né? A ideia de mudanças em relação ao nosso comportamento padrão. Bom, a política, então, captura a cultura e a cultura ela vai ser, então, um objeto da política. A política vai se utilizar dessa cultura, né, através de colocar ela como se fosse um pano de fundo um pano de fundo político. A política está, portanto, dentro da cultura, como se a política se cobrisse com a cultura. Enquanto isso, o Estado governa não apenas a política, mas governa também a cultura. Cultura como uma forma de sujeito universal. É como se eu tivesse esse modelo padrão, pode ser um modelo nacional, pode ser um modelo estadual, alguma coisa do tipo, né? E aí eu tenho esse padrão de comportamento. Cultura coletiva que nos agrega enquanto sujeito, nos torna semelhantes. Perceba como essa noção de cultura que nos torna semelhantes é avessa ao princípio kantiano de ilustração, que nos torna autônomos em relação ao conhecimento. Porque se eu posso, de certo modo, compreender o mundo através do uso da minha razão, eu posso estabelecer uma relação de verdade com o objeto. Agora,
Na visão civilizatória, essa relação de verdade só pode ser estabelecida em relação aos outros. Eu só posso estabelecer a minha correta forma de agir se eu observo o comportamento alheio. Eu não tenho, portanto, autonomia individual para observar o mundo e dizer isso está errado. Porque o que está errado é definido pela coletividade dos sujeitos. A cultura, portanto, nos iguala as pessoas que a natureza desigualou. Cultura como um mecanismo de hegemonia política. E aí a gente começa a entender o porquê que essa noção de cultura é tão arriscada. Porque, afinal de contas, a ideia de cultura passa a capturar o comportamento do sujeito. Portanto, o modelo civilizatório imposto pelo Estado passa a ser regra. E caso você discorde desse modelo civilizatório, você não pertence mais àquele Estado, àquele território. O Estado Nacional moderno está ligado, vinculado a uma ideia territorial. E que, portanto, se você não compartilha dos mesmos modelos civilizatórios que aquele Estado lhe impõe, o resultado é você não faz mais parte dele. Você pode ser excluído dele. Você não pertence àquele Estado. Se vocês quiserem alguns exemplos, a campanha Brasil, ame-o ou deixe-o é um exemplo bastante claro. A vociferação de que se você é comunista vá para Cuba é também um exemplo de Estado controlando aquele modelo civilizatório. Se você não é um homem de bem, da forma como um determinado grupo político brasileiro entende a ideia de homem de bem, que você deixe o Estado, que você saia dele, que você não participe mais dele. Né? Bom, você também pode ter exemplos de da outra vertente, né? Claro. Você pode ter a ideia de um comportamento, a permitibilidade de um comportamento avesso, como, por exemplo, a ideia de uma política de cancelamento, esse tipo de coisa, né? Ou de exposições e tal, também são exemplos de modelos civilizatórios. Né? Não é só o Estado de direita que promove o modelo civilizatório. Também o Estado de esquerda promove, claro, o modelo civilizatório. Só são modelos bastante avessos, mas ambos têm modos e formas de repreender o sujeito que participa deles. Da mesma forma, tem maneiras de excluir o sujeito que lá está. Né? Bom, cultura, então, como civilização, como sinônimo de civilização, cria uma cultura onde se desenvolve uma harmonia, que significaria um desenvolvimento harmônico e coletivo das personalidades individuais. Né? Então, é como se cada sujeito tivesse que abrir mão da sua individualidade para pertencer àquele estado de civilização. Uma civilização predatória obriga a cultura acima da crítica. Portanto, aos poucos, esse modelo civilizatório, primeiro, ele é muito sedutor. Ele é sedutor porque, bom, é claro que eu quero saber como os outros vão agir. É claro que é mais confortável que eu possa prever o comportamento do outro. É claro que eu não quero me ofender ou ter o meu padrão de comportamento que é interior a mim violado quando eu saio à rua. Portanto, no modelo civilizatório da sociedade no meio do final do século XIX, princípio do século XX, esse modelo civilizatório incluía, por exemplo, a separação entre brancos e negros. Resultado, é só se pegar o exemplo norte-americano da época, onde você tinha literalmente restaurantes que se recusavam a receber pessoas negras. Ou locais dentro de um ônibus
para que os negros pudessem se sentar em outros locais reservados aos brancos. Universidades que aceitavam ou não pessoas negras. Bom, esse racha racial é um exemplo civilizatório. Por quê? E eu não estou dizendo civilizatório como uma ideia boa, por favor. Eu estou dizendo civilizatório como a ideia de um apagamento do pensamento crítico, como está escrito no slide. A ideia desse apartamento, né, dessa separação racial, era uma ideia civilizatória no princípio do século XX. Por quê? A ideia de que essa civilização me permite prever como vai ser o comportamento do outro. Portanto, eu sei de antemão aonde os negros estarão. Eu sei de antemão aonde eles podem ir, até onde podem interagir com os brancos. Eu sei de antemão que não verei casais formados entre negros e brancos ao longo da minha andança pela cidade. Eu sei que existem bairros negros onde eu espero encontrar pessoas negras. E existem bairros de brancos onde eu não quero, de forma alguma, ver pessoas negras, a não ser em funções básicas, como a limpeza da casa ou o corte da grama. Esse modelo civilizatório também incluía, por exemplo, a exclusão de casais homossexuais. E, de certo modo, até hoje, ainda há um forte preconceito entre esses dois elementos, tanto racial quanto em relação aos casais homossexuais. O modelo civilizatório incluía o estereótipo heterossexual, e que, portanto, eu sairia à rua e não veria, de forma alguma, dois homens se beijando, ou duas mulheres se beijando. Isso era, de certa forma, agressivo ao modelo civilizatório que se impunha no século XX, princípio do século XX. Esse modelo civilizatório era, como eu disse para vocês, um modelo nacional. E o resultado último desse modelo nacional foi a formação de dois grandes blocos civilizacionais que tinham alianças não apenas no ponto de vista da civilização, ou seja, do comportamento cultural, mas essa aliança também se constituiu de maneira econômica e, mais tarde, alianças bélicas. Esses dois grandes polos eram o pan-germanismo e o pan-eslavismo. Ou seja, essas grandes nações, né, se reuniram em duas grandes ideias civilizatórias. Mais tarde, essas ideias vão entrar em conflito e novas ideias surgirão. E vai se opor, portanto, dois outros modelos civilizacionais: o modelo capitalista norte-americano e o modelo comunista soviético. Como vocês podem entender, são modelos civilizatórios diferentes. Ambos têm problemas. Ambos têm o ponto de vista daqueles sujeitos e se tornam, ao longo do tempo, insustentáveis um em relação aos outros, inconciliáveis. O resultado disso é a guerra. Bom, até onde pode chegar esse modelo cultural civilizatório ligado ao Estado Nacional? O último elemento do modelo civilizatório ligado ao Estado Nacional é o Estado nazifascista, a ideia de um Estado totalitário, onde o sujeito é só uma peça na grande engrenagem estatal e que controla, portanto, não apenas a cultura como a manifestação cultural dos sujeitos, mas a forma daquele sujeito pensar. Eu quero agora, como Estado Nacional moderno, controlar não apenas as manifestações culturais, a valorização de determinados tipos de arte, que eu considero artístico e que, portanto, recebe o financiamento do Estado. Eu poderia dizer, por exemplo, que uma ópera poderia receber o financiamento estatal para se apresentar nos Estados Unidos. Mas muito dificilmente uma apresentação de jazz poderia receber o mesmo financiamento. Eu poderia dizer que uma exposição realista receberia financiamento do Estado para acontecer em uma determinada região. Mas muito dificilmente
uma exposição modernista receberia mesmo financiamento no princípio do século XX no Brasil, por exemplo. Ora, significa então que esse Estado controlava até mesmo o que poderia ser exposto, controlava até mesmo a arte que aparecia para o povo, controlava a visibilidade das pessoas. Não apenas a visibilidade no sentido de o que eu posso ver, porque o Estado me engana, de certo modo, e não me permite ver ao todo. Mas também a visibilidade de eu posso me expor. Eu poderia ter, portanto, vergonha de dizer que eu gosto de jazz e preferir dizer numa mesa de bar que, olha, eu gosto de ópera. Eu poderia me envergonhar em dizer que gosto de poemas parnasianos, mas poderia, perdão, eu poderia me envergonhar de dizer que gosto de poemas modernistas, mas poderia me vangloriar de gostar de poemas parnasianos. E por aí vai. Né? Esse Estado controla, portanto, o que eu posso dizer, como eu posso me manifestar. Certo? Bom, então, essa ideia de cultura, como um desenvolvimento harmônico e tal, obviamente isso vai por água abaixo. A ideia dessa harmonia do sujeito, porque percebam, as pessoas, a coletividade, ela não é harmônica, ela é crítica. Crítica é porque ela vive em um estado de crise constante. A todo momento, as ideias do sujeito estão entrando em conflito. E isso é a força motriz da ação humana. A ideia de civilização tenta, de certo modo, pelo menos nessa época, frear essa força motriz. Equilibrar o modelo e dizer, não haverá mais conflito, todos nos comportaremos como o Estado mandar. Né? Bom, a cultura, então, surge a partir do nazismo, né, uma série de críticas. Né? Esse modelo nazista vai ser a ideia de esse modelo civilizatório, vai escolher o povo judeu como alvo, principalmente porque lhe falta um Estado nacional próprio. Então, por exemplo, se eu estou na Alemanha, naquela época, e escolhi assim, que os brasileiros são o grande avesso da cultura alemã, e eu poderia dizer, tudo bem, eu nasci no Brasil, vou voltar para lá. O povo judeu não tem o seu estado de origem. Lembre-se que o Estado de Israel só vai ser fundado anos depois da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, o povo judeu não tem para onde escapar. A ausência desse lugar para onde ir é um dos elementos fundamentais para a escolha do povo judeu pelos alemães daquela época. Bom, então, a partir do conflito da Segunda Guerra Mundial, desenvolve-se uma ideia de cultura crítica que vai criticar não apenas o modelo civilizacional alemão, como também a própria ideia de civilização como modelo cultural. E agora funda-se uma cultura crítica, ou aparece, porque ela nunca deixou de existir, uma cultura crítica à civilização, crítica a esse modelo civilizacional que levou a humanidade ao conflito da Segunda Guerra Mundial. Separa-se, portanto, uma cultura erudita e uma cultura popular. Separa-se, portanto, as formas de ação cultural. E reconhece-se, portanto, as várias formas de agir culturalmente. Cultura não é mais um monolito estatal, defendido pela ideia de Estado. Agora, a cultura vai se tornando cada vez mais individual. A cultura vai se tornando cada vez mais diferente. A civilização burguesa e a cultura aristocrática e popular. A ideia civilizacional vai sendo aos poucos abandonada por esses grupos, apesar de, claro, nunca ter sido abandonada por completo, e começa a surgir na população uma noção de cultura crítica, de cultura que não freie
a energia crítica da sociedade, mas que, pelo contrário, a incentive uma cultura individualizada, uma cultura conflituosa, mas, acima de tudo, uma cultura da tolerância. É sobre esse modelo, essa forma de cultura, que nós vamos falar na próxima aula, porque é um modelo de cultura que entra em conflito com o modelo civilizacional e que, portanto, dá origem a tribos culturais e dá origem a uma cultura como obra de arte. É o que a gente vai falar na próxima aula. Galerinha, um grande abraço, até mais.